Eu não sabia naquele momento para onde eu iria, de coração eu não sabia mesmo. Claro que tem times que eu me identifico, tem times que eu gosto de ver jogos, gosto da torcida. E o que eu estou vivendo aqui realmente é especial. Eu acho que a torcida tem me dado muito carinho, os jogadores também. É um momento diferente da minha carreira, ainda tenho 28 anos, mas passei por muita coisa já. E realmente foi a decisão mais correta que eu tomei na minha vida. Que legal, cara. Quando eu fui pro Flamengo, quando eu fui pra Inter de Milão, foi algo assim muito mais intuitivo. E eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu assim senti no coração que é isso. Tipo assim, é pra lá que eu quero ir, é onde eu quero morar, é o que eu quero viver. A idade te trouxe essa convicção? É claro. Tudo que eu vivi nos outros times foram incrível. Com o Flamengo, não preciso nem dizer. Mas realmente acho que com 28 anos, depois de tudo que eu passei, foi uma decisão totalmente acertada e realmente eu estou muito feliz aqui. Eu tenho um contrato aqui de 4 anos. Então eu tenho certeza que no terceiro e no quarto ano as coisas vão estar floridas. Hoje já vi jogadores me chamando, perguntando como é que é jogar no Cruzeiro, como é que é o estádio, como é que é a cidade. Então, assim, o interesse pelo Cruzeiro antigamente não era assim. Agora já está começando a aumentar cada vez mais. Faça isso. Que daqui a pouco vários jogadores vão tá aqui. Tá assistindo a Copa do Mundo de Clubes? Tô, claro. Mano, o que você tá achando? O que você tá achando? Muito louco isso aí. Mano, muito bom, né? Muito bom. É isso que eu te falo. O processo vai levar o Cruzeiro até lá. O processo vai levar o Cruzeiro até lá. Jogadores estão mandando mensagem, perguntando, etc e tal. Quando você tem um clube que passa por tudo que passou, mas hoje é um clube que paga adiantado, cumpre todas as obrigações, etc e tal. Pergunta se tem um jogador do Cruzeiro lá incomodado com a situação do clube. Não tem, gente. E isso entre os bolas, essa notícia corre. O Gabigol acabou de confirmar aí, velho. Porque se o Cruzeiro faz uma mínima movimentação de mercado, os caras já... Ô, Gabigol, ele falou aí, não estou inventando nada. Então, a reputação, a marca, o prestígio, o Cruzeiro tem hoje de sobra no mercado. Eu escuto muito, eu falo isso aqui frequentemente, eu escuto muito a imprensa lá do sul do país. Aliás, eu escuto mais a Rádio Gaúcha do que qualquer outra rádio hoje em dia, porque eu me encanto pela forma que eles comunicam lá, tá? Maneira que eles tratam a notícia, ninguém quer aparecer mais que a notícia, não fica ninguém no ar lá cagando regra para colega de imprensa e tal. Fala o que tem que fazer. E lá, eles tratam o Cruzeiro hoje como uma referência em SAF. Por que eles tratam? Não é geral, tá, gente? Um ou outro comentarista fala isso. Porque depois de tudo que passou, hoje cumpre rigorosamente com todas as obrigações. Paga tudo em dia ou até adiantado. O Gabigol meio que deu a letra nisso aí. E os processos vão levar o Cruzeiro, inevitavelmente, daqui a pouco, a ganhar alguma coisa. Porque os processos minimamente organizados, antes da chegada de quem tá aí, o Cruzeiro já chegou a uma final de Sul-Americana. Agora vocês vão dizer pra mim que não vale nada. Segunda divisão da Libertadores, ninguém quer ganhar, né? Ninguém quer ganhar a Sul-Americana. O Cruzeiro não quis ano passado, o Atlético não quer esse ano. Entendeu? Então é isso aí. Fala aí o que vocês quiserem falar. Vou começar com você, porque eu gosto de você. Você é um cara legal. Boa tarde. Boa tarde para você, Breno, Elton, Thiago e todos que estão nos acompanhando aqui nos Donos da Bola. O Gabigol esteve ontem, né, nesse evento aí que é da Mizuno. Aliás, a história da Mizuno, falando rapidamente, ela tem muito a ver com os jogadores brasileiros, né? E foi o Careca, vulgo Carecone, né, que jogou no Napoli, ao lado do Maradona, alemão. Foi campeão brasileiro com o Guarani, depois jogou pelo São Paulo. Ele foi o primeiro jogador brasileiro a usar uma chuteira Mizuno, né? Então, só essa curiosidade, caso algum telespectador ainda não soubesse, e reuniu muitos torcedores do Cruzeiro, evidentemente, nesse evento ontem no BH Shopping. E aquilo, né? Sempre o Gabigol tem alguma aspas que a gente pode comentar, e acho que de ontem foi realmente essa questão, né, de jogadores procurando saber dele como anda o clube nesse instante, desde que ele chegou até aqui. Bem lembrado por você, até porque recentemente jogadores ligavam para outros jogadores querendo sair do Cruzeiro de forma desesperadora, né? Por conta de tudo que o clube passou. Então é o Cruzeiro voltando à normalidade dele, digamos assim, nesse aspecto, de ser um bom clube
para jogadores, técnicos e demais funcionários trabalharem, né, no seu dia a dia. Elton Novaes, tudo bem, Elton? E aí, como estamos? Nossa, quanto tempo, né? Eu Tudo lhe vejo. bem. Cada vez Tudo você bem. mais foge. Tudo bem. Eu gostei das falas do Gabriel. O Gabriel mandou bem. Eu acho que a colocação dele, principalmente o ponto que ele fala do Cruzeiro, é pensar em algo bem maior, né? Pensar no Cruzeiro lá na frente, daqui 4 anos, quem sabe o Cruzeiro está disputando o Mundial. Essas colocações dele são importantes, porque o objetivo realmente do Cruzeiro Os processos, com a reestruturação... os processos te mostram que o caminho está correto? Os processos mostram. Só que o futebol, e a gente tem que ter muito cuidado com o futebol, né? Por o quê? futebol, um dia você tá aqui, o outro você tá ali, Sim. né? O futebol, ele tem muito isso. Volátil. Ele flutua bastante. Então, que a administração do Cruzeiro, que o cuidado com o clube, com a instituição, com a marca, continue assim. Porque o estruturado de ontem é o desestruturado de hoje. Mas E o desestruturado o Palmeiras não passa por isso. desestruturado de hoje é o estruturado amanhã. Então isso faz parte do futebol. O Palmeiras não tem essa volatilidade. Mas ele já teve. O Palmeiras... vamos lá, então você quer voltar no tempo pra gente Depois que debater, se organizou. pra gente debater história? Então aí tem o buraco é bem mais fundo, né? Porque a gente pode debater a história do Palmeiras estruturado na década de 90. Tô voltando, calma. Tô falando de Paulo Nobre pra cá, não teve volatilidade. Aí é recorte. Então aí é recorte. Por exemplo, vou dar um exemplo então daqui mesmo em Minas. Vamos lá. O Atlético quando vem em 2020, o que você olhava para o futuro do Atlético? Que a partir desse momento é um time estruturado, é um time que paga em dia, que não atrasa salário. A partir de 2020, era isso que o torcedor atleticano encarava. O torcedor encarava somente isso. Ele visualizava um Atlético, se não brigasse sempre por títulos, pelo menos estruturado, na disputa, ali lutando por grandes competições, caindo numa semifinal, igual aconteceu na temporada passada, né, jogando 2 finais na Copa do Brasil e na Libertadores. Hoje, a gente vê 5 anos depois, um Atlético com as mesmas falhas das gestões anteriores da década de 90. Então, quando eu falo que hoje a gestão do Cruzeiro precisa ter um cuidado para que isso não venha acontecer. Os erros do passado, eles não podem ser repetidos no futuro. É um entender o que aconteceu para não deixar repetir agora. Então, eu acho, por isso que eu estou colocando, para ter esse foco, esse objetivo, para que essas coisas não venham a acontecer mais no Cruzeiro. Que o Cruzeiro de hoje seja realmente o Cruzeiro exemplar para futuras gerações. E quando eu falo futuras gerações, estamos falando de 20, 30 anos, que foi o que o Cruzeiro conseguiu se manter firmemente ao longo de várias décadas. Vamos lá, se a gente pegar historicamente também, voltar no tempo, o Cruzeiro da década de 80 passou dificuldades, se estruturou na década de 90 e a gente só foi ver o Cruzeiro capengando, tendo dificuldades, quando estoura a crise de 2019. E a crise de 2019 impulsionou o Cruzeiro numa condição extremamente preocupante. E hoje a gente vê um Cruzeiro que leva a isso. Quando o Gabigol fala assim, que antes não acontecia, não. Que em um curto espaço de tempo, Gabriel, não aconteceu no Cruzeiro. Em um curto espaço de tempo, que foram 5 anos doloridos para o torcedor cruzeirense, que isso passou por aqui. Então, o Cruzeiro, normalmente, é esse time estruturado, é o time responsável, é o time que paga em dia. Isso, historicamente, isso sempre aconteceu. Então, o cuidado é devido para todos os lados. Por isso que eu citei alguns exemplos, enfim. Boa tarde a todos aí, pessoal de casa. Por que você tem essa formalidade, tanto assim, Gabriel, eu chamo de Gabigol, não é uma coisa mais assim, entendi, você achou... Como que é o nome dele? Não, eu sei, mas Gabigol... Qual que é o problema de eu chamar ele de Gabriel? Mudou? Como que ele já foi chamado de Gabriel Barbosa? Não, eu sei, porque eu pensei Qual que é o problema de eu chamar ele de Gabriel? Se eu tivesse na televisão assim, entrando naquele momento, você falou Gabriel, eu ficaria pensando assim, qual Gabriel? Então só de...
Não, Você tem nada disso. Tô perguntando. perguntando. O El tá muito agora ele tá- professoral. ele tá O Elton com- tá muito professorzinho. Velho, muito agora discursinho, você é isso? Você contratou Palestrinha, você contratou um comentarista de comentarista? É isso? Não, Isso, rapaz, parabéns. Porque ontem foi com o Valu, hoje é comigo, amanhã vai ser com o Eu só Thiago. perguntei. Não, se vier comigo, vai tomar. Vou te falar, não. Já tô avisando. Não, Eu você, não sou deixa eu bonzinho falar. igual Como eu for com você, eu sabe o dou que você no vai meio. falar? Eu dou no meio, Cara, irmão. se eu te perguntar, você ia fazer assim pra mim. Eu sei como é que você fala. Não, foi só uma pergunta. Eu vou gravar. Não é pra te ofender, vou gravar não. a tela nesse Aqui, horário. aqui, Eu- Totalmente eu acho desnecessário, que- tá gastando seu tempo de TV. Não, é porque falando bobagem. eu chamo de Gabigol, tem problema nenhum. Bobagem. Então, mas você quer falar só isso? Bobagem. Só corrigir o nome Eu dele? só perguntei isso e eu acho que tudo que ele falou aí é simplesmente um reflexo de uma boa administração, de uma boa gestão, né? De você ter alguém que está dentro do clube que apoia tudo que o treinador faz, que tem convicção, né? O que a gente está vendo nessa era aí, Leonardo Jardim, para mim, chama-se convicção. Você pega ali uma estrada e vai naquela estrada, né? Não tem aquela coisa de um desvio ali ou outro por causa de uma derrota, por causa de algum momento, porque o Cruzeiro, nessa estrada do Leonardo Jardim, teve problemas, teve algumas derrotas aí, derrotas até que a gente fala que, olha, é um vexame perder, né, para o Mochico Runa, saída da Sul-Americana. Mas como é que é o momento do Cruzeiro hoje? É um momento bom, tá voando no Brasileiro, por quê? Convicções, né? Confiança em quem tá lá, né? O que estava errado de processo, eles foram mudando. Então é isso, eu acho que o Gabigol expôs para todo mundo, inclusive ele faz parte desse processo de mudança, quando ele aceita, né, ser um jogador, não o jogador do elenco, mas um jogador do elenco, porque ele era o jogador. Foi pro Santos, eu sou no Flamengo, eu sou o, né? Aqui não, aqui ele é um no meio de todos. Então eu acho que ele colocou aí, expôs para todo mundo que a gente vê, mas na fala dele tudo eu vejo gestão, eu vejo aí o Pedrinho por trás disso. O Elton falou da questão